Estarem aqui, agradeço também o convite do Valdemar. Pronto, eu creio que esta parte vai complementar um bocadinho o que aqui a nossa colega falou das causas das doenças, e então quero falar um pouco sobre isto, também como forma de prevenção. Mas eu comecei a contar para os Então, eu vou falar do ponto de vista da medicina chinesa, está bem? Que vemos o ser humano como um todo, não vemos em partes, segmentado por uma determinada área do corpo, nós vemos o corpo integrado. Portanto, o que acontece a uma zona do corpo vai afetar a outra. E então aqui o que falo então, que na medicina chinesa procuramos ver o indivíduo como um todo, integrado na natureza e em sociedade. Portanto, tudo afeta, não é? Com a sua percepção, sentimentos e pensamentos, todos estes... com a sua percepção, sentimentos e pensamentos. Portanto, ou seja, tudo o que o indivíduo sente também vai afetar o funcionamento do seu corpo, e a sua percepção que tem numa situação da vida. Uns vão reagir de uma maneira, outros vão reagir de outra, e isso vai afetar também o funcionamento, seja do corpo, da mente, das emoções. E todos estes fatores influenciam o bem-estar e a saúde, está bem? A doença não é só quando já estamos diagnosticados de uma doença. A doença é a partir do momento em que não nos sentimos bem, mesmo que vamos fazer exames e não tenha nada, mas isso já é o início da doença. Pronto, então vamos falar aqui que, de um modo geral, podemos considerar quatro causas das doenças, está bem? Vamos aqui falar um pouco de cada uma delas e tentar perceber como é que, sabendo isto, poderemos também prevenir. Então temos aqui quatro, que a primeira vamos falar da hereditariedade, aquilo que nos é dado no momento em que somos concebidos, não é? Quase aquele historial que vamos receber naquele momento da concepção e que depois nos vai influenciar ao longo da nossa vida. Causas externas, está bem? Isto já é falado há milhares de anos, isto não é uma coisa recente. Os orientais já falavam disto, de fatores externos, fatores internos. Os internos, portanto, a parte mais emocional, está bem? Vamos falar como é que isso afeta os órgãos, cada emoção, como é que afeta o nosso corpo. E também os hábitos, não é? Porque qualquer hábito que tenhamos, seja a nível alimentar ou estilo de vida, vai influenciar também a nossa saúde. Então, começando aqui com a hereditariedade, no fundo, que aquilo que recebemos dos nossos pais no momento da fecundação vai influenciar-nos ao longo da nossa vida. E ao nível da saúde, não é? Porque também vamos ganhar comportamentos e isso também nos vai condicionar também o corpo, não é? Tudo no fundo influencia, está interligado. Teremos determinadas tendências ou problemas, portanto vemos que nós a determinada altura da vida vamos ter uma certa tendência ou para a parte mais digestiva ou para a parte mais respiratória e inclusive, por exemplo, eu trabalho muito com fumadores, com a dependência tabágica. E é incrível ver que fumadores de há 30, 40 anos fumam 3 maços de tabaco ou 2 maços de tabaco por dia e não é, o problema deles pode não ser respiratório. Então, também tem muito a ver com essa predisposição que temos a determinada... alguma parte do nosso corpo fica mais débil e parece que outras estão mais fortes, mesmo que o que lhe demos não seja muito positivo. Que é o caso aqui dos fumadores, não é? Que muitas vezes nem sempre é a parte respiratória, ainda que abusem de alguma maneira. Estas deficiências irão manifestar-se em momentos de maior debilidade e por isso devemos prevenir situações mais complicadas. Portanto, vemos muitas vezes em situações mais difíceis da vida que vai despoltar uma série de situações. Por vezes verifica, às vezes, pessoas novas, jovens, com um determinado tipo de doença. E muitas vezes essa doença já foi despoltada por uma situação emocional ou a perda de um familiar ou próximo, nomeadamente mãe e pai. E isso é notável que aquilo afetou e que depois vai-se repercutir numa doença, muitas vezes crónica, e que, pronto, de alguma maneira essa situação marcou a pessoa.
Pronto, isto são a hereditariedade. Passamos para as causas externas. Os orientais falavam dos fatores climatéricos que influenciavam de alguma maneira o nosso corpo, porque não estamos afastados da natureza. Isto verifica-se muito com a parte das dores, não é? Quando muda o clima, é muito normal que afete a parte física, não é? Isso é notável muito com as dores. Então eles diferenciavam aqui cinco tipos de fator climatérico, como o vento, o calor, a umidade, a secura e o frio. Que sinais é que isto pode dar? Portanto, por exemplo, aqui os efeitos, por exemplo, do vento. O vento, ao penetrar, não é, no organismo, pode originar constipações, com tosse, dor de garganta e, por exemplo, nas dores, uma dor do tipo errática. Que tipo de dor é esta? Não é uma dor fixa, é uma dor que está num sítio, depois quando vamos ver já está noutro, não é uma dor fixa. Então, segundo os orientais, tinha a causa de vento. Este vento pode ser interior, ou seja, no fundo eles observavam o corpo como uma natureza miniatura, mas também o vento exterior, penetrando o nosso corpo, já vamos ver uma zona, por exemplo, onde isso sucede, está bem? Que poderia causar este tipo de dor, está bem? Então nós o que é que fazemos em acupuntura? Punturamos esses pontos de vento que vai ajudar a que ajude a combater esse tal vento exterior. Outro fator, que é o calor, já vai dar tipo constipações com febre, portanto febre é um fator quente, não é? Calor. Com erupções cutâneas e, no caso da dor com inflamação, está bem? Pronto, muitas vezes essas dores também são por embate ou por trauma, mas pronto, é o fator calor. Em termos de umidade, dá a sensação de peso, o corpo pesado, as pernas inchadas, o edema, ou seja, um inchaço, também indica umidade. E quando estamos numa fase climatérica em que este fator é predominante, teremos estes sinais, de alguma maneira, se for esse o nosso, digamos, calcanhar daqueles. Que pode evoluir para a inflamação. Uma dor que também tenha inchaço, também nós dizemos que contém este fator da umidade. A secura, já vamos ver constipação com tosse seca, nariz seco e não há sinais de calor. Muitas vezes estes fatores combinam-se, está bem? Nunca há um fator só, muitas vezes os fatores combinam-se. O frio vai dar aversão ao frio, vamos estar com muito frio, e a dor, quando se trata de dor, é uma dor fixa, tipo facada, e que é num determinado sítio, porque com o frio, claro que há uma constrição e logo vai fazer com que os sinais sejam esses. Ora, portanto, também nas causas externas, incluem também doenças infecciosas ou viroses, reumatismos meteorológicos, que era isto que estávamos a falar também, os traumas e todas as doenças orgânicas decorrentes de um fator meteorológico. Está bem? Toda anomalia meteorológica pode provocar uma doença ou agravar a existente, não é? Ou seja, pronto, no caso das dores é fácil ver que normalmente costumamos ter um tipo de dor e chega àquela fase do ano e piora. Chega ao inverno, piora. Então o fator climatérico será mais o frio. O que é que vamos fazer? Dar mais calor para combater esse dito frio. Esse fator, portanto, esta anomalia meteorológica é devido ao fator climatérico ser extremo, não é? Mas acima de tudo porque o organismo está receptivo a ele. Ou seja, por estar pouco protegido e com um sistema defensivo fraco. Ou seja, aqui a questão também tem a ver com o nosso sistema defensivo que não nos está a proteger contra estes fatores ditos climatéricos que nos vão prejudicar. Portanto, o problema não é do fator só climatérico que é extremo, mas também do nosso estado. E, por exemplo, quando estamos numa fase emocional um bocadinho mais debilitada, é normal gripar-nos facilmente, ou seja, não estamos muito sensíveis a qualquer fator climatérico. Pronto, depois temos aqui umas dicas para prevenção, é aquilo que eu estava a falar dos pontos ditos de vento, não é? Que os orientais chamavam pontos de vento. Temos aqui esta zona aqui da nuca e aqui na zona dorsal, no início, aqui das costas, ok? Esta zona, segundo os orientais, é por onde penetra o vento. Então, quando estamos numa época de maior vento ou frio, não é?
não convém andarmos assim muito destapados, principalmente se estivermos um pouco mais sensíveis a estes fatores climatéricos, está bem? Então uma dica é pôr uma encharpezinha e evitar ter esta zona demasiado exposta, está bem? E aqui então, nos dias de frio, vento e umidade, característicos da primavera, do outono e do inverno, é importante proteger estes pontos dos fatores meteorológicos externos, pois é por aqui que entram no interior. Então pode ser fator vento-frio, que vai causar gripes ou dores, ok? O vento interior do corpo pode provocar sintomas como os das constipações, gripes, tosses, dores musculares, torcicolos também, pode ser por apanhar um vento, está bem? Às vezes as paralisias faciais também é devido a, segundo os orientais, não é? Este dito vento. Pronto, então isto é uma dica de prevenção. Outra zona aqui do pé, que é o ponto 1 do rim, que fica aqui na interseção do primeiro e do segundo terço do pé, ok? Nesta linhazinha. Tem assim uma covinha, está bem? Este ponto é por onde entra o frio no interior. As avózinhas aconselhavam precisamente a não andar descalço, não é? Com os pés no frio. Não é que, por exemplo, às crianças é bom andarem descalços porque ajuda a estarem mais em contacto com a terra e até porque os nossos sapatos com solas de borracha criam ali um certo isolamento e que não deixam este circuito de descarga elétrica que nós temos. E então até é bom andar descalço. Agora, não é bom andar com os pés ali no frio, especialmente se estamos numa época mais fria. E então pode, por vezes, acontecer, porque as crianças adoram andar descalças, portanto, isto é uma coisa que às vezes... Agora podem pôr uma meinha só para não estarem ali com o pé diretamente no frio. E então, a penetração do frio nesta zona pode provocar tanto problemas de constipações, gripes ou até dores, e também a nível menstrual. Também essas senhoras, especialmente quando estão na fase da menstruação, também não convém andarem ali com os pés muito ao frio. E aqui falo também evitar estar descalça em superfícies demasiado frias. E as senhoras na fase da menstruação devem evitar estar demasiado tempo em água fria gelada, porque isso gera uma contração e que se repercute mais pelo corpo, e aqui nesta zona é onde se repercute, por exemplo, na garganta, por exemplo, porque o meridiano do rim faz esse trajeto precisamente pela perna e passa pela garganta. Portanto, daí que é uma zona que convém proteger, especialmente quando estamos um bocadinho mais sensíveis. Outra coisa que a medicina chinesa usa bastante, que tem a ver com os cogumelos, para reforçar o sistema imunológico. E isto já se está a usar em hospitais em Portugal, em situações de cancro, precisamente porque o cancro é um problema no sistema imunológico, então queremos reforçá-lo. E então estes 3 cogumelos, que já são usados na época antiga da China, do rei Qin, e desde esta época que é prescrito um composto à base destes 3 cogumelos, que é designado a pílula da substância nobre para viver 1000 anos. Portanto, eles tomavam isto para ter uma maior longevidade. O que se verificou nessa altura, que eles fizeram experiências com musaranhos, que é um pequeno ratinho, e o ratinho permite perceber se tem a vida é mais curta, então dá para perceber o que é que acontece, não é? Porque nós temos a vida um pouquinho mais longa, então não dá para perceber assim a curto prazo. E então nesses musaranhos, nesses ditos ratinhos, então eles conseguiam aumentar o tempo de vida e também de fertilidade. Portanto, com este composto destes 3 cogumelos. Eu vou aqui mostrar-vos só cada um. O Lingzi, que é o Ganoderma lucidum, que é um deles. O outro, que é o Yungzi Coriolus versicolor, que este é o tal que no IPO de Coimbra estudaram este cogumelo com situações de cancro do colo do útero.
e que revelou, sim, percentagens de maior recuperação em mulheres que fizeram a toma deste cogumelo. E devido ao seu efeito imunomodulador, portanto, a questão de aumentar o sistema imunitário, ou reforçar o nosso sistema imunitário, ou imunológico, e pronto, revelou ser, e é muito útil nestas situações. E outro cogumelo, que é o Dong Chong Xiaocao, que é o Cordyceps sinensis. Este nasce de uma maneira muito característica de uma minhoca. Pronto, tem assim um nascimento interessante. Pronto, mas estes três então fazem parte dessa tal pílula que eles diziam para viver 1000 anos. E então tudo isto ajuda na prevenção, ok? Para reforçar o nosso sistema imunológico. Pronto, agora vou passar às causas internas, ou seja, que era o terceiro ponto, ali tem 2, mas é 3, que são os padrões emocionais e de pensamento. Como é que os nossos padrões de pensamento e emocionais nos vão influenciar a nossa saúde. E os orientais já falam nisto há imenso tempo, como é que o medo influencia os rins e a bexiga, não é? Nós vemos alguém com muito medo faz xixi, por exemplo, ou os maus fígados, não é? Que nós aqui falamos muito da irritabilidade, não é? Como é que afeta o fígado. Então vamos falar um bocadinho sobre isto e vou tentar explicar-vos o melhor possível. Então, os fatores emocionais podem originar variadas doenças, sejam elas emocionais ou físicas. Geralmente, nas fases de instabilidade emocional, é quando se ocasiona o surgimento de patologias ou agravamentos já existentes, como eu já vos falei há pouco desses exemplos, ou situações traumáticas que hajam na nossa vida que nós não compreendamos, pode originar a situações patológicas, doenças, e daí a forte influência que as emoções e o pensamento têm em nós. Segundo Jeremy Ross, que é um inglês que é da medicina chinesa e também trabalha muito com as plantas, ele é botânico também. Segundo ele, o desequilíbrio emocional nasce de uma separação com o nosso interior, com o self interior. E quando existe, portanto, este self interior, quando nós estamos bem em nós, connosco, não são os fatores externos que vão dar o nosso bem-estar. Isso é muito passageiro e ilusório. Há muitas coisas exteriores que nos vão alimentar e nos vão fazer bem, a natureza, a família, os amigos. Sim, mas isso não é definitivo, porque tudo é passageiro. Tudo está sempre em movimento. Então nós não temos as pessoas para sempre ao nosso lado, não temos as situações para sempre, a vida não é sempre igual porque está sempre em movimento. Mas quando estamos bem connosco interiormente, todas estas coisas poderão ser mais passageiras e não se vão entranhar tanto em nós e logo não terão tanto esse impacto em nós. Então, quando existe uma comunhão com o self interior, com o nosso interior, não é? O indivíduo sente a fonte interna de paz profunda, força, amor e sabedoria. Assim, a força vital revela-se em plenitude consigo com o mundo em redor. Portanto, é muito importante termos esta raiz nossa cá dentro, esta âncora, porque tudo vai ser passageiro, as pessoas, e nota-se que isto tem um impacto muito grande na vida das pessoas, o trauma que revela, como é que essas coisas afetam o corpo, a mente, e é muito importante mantermos esta âncora, porque tudo o resto vai sempre alterar, tudo, sempre. O mundo está sempre em movimento, nunca vamos ter uma coisa nossa. Então, é importante irmos ter esta noção de despegar, de não estarmos agarrados a uma determinada coisa, porque isso vai nos permitir estarmos ancorados. No entanto, após o nascimento surge também o que o autor designa de self inferior, que é um conglomerado de medos e desejos egoístas, padrões negativos de pensamentos e emoções que nos tornam vulneráveis e que nos traz a experiência da separação. Os orientais falam muito de que o nosso sofrimento começa quando começamos a classificar as coisas boas e as coisas más. Então, nós durante a vida vamos andar a fugir das más e a desejar as boas, não é? E então surge uma série de padrões não muito positivos porque nos tornam a vida mais difícil. E muitas vezes não temos aquela noção de ver, às vezes é um problema, e às vezes é uma situação a resolver, e passou e já passou, já está lá atrás. Não andar sempre carregados com isso sempre. Isso não nos permite viver o momento.
Pronto, e toda esta situação de separação, de queremos com o exterior complementar o nosso interior, surge a dualidade, o eu e o outro, não é? O ego, aquela sensação de separação do outro, não é? O que acontece com o outro é muito diferente do que acontece comigo, e não é. No fundo, o que acontece com o outro também me vai prejudicar a mim. Alguém que esteja mal, um mendigo, é um mal social que também nos atinge, não é? Portanto, perdemos um pouco a noção do outro e vamos em busca só do prazer pessoal. Que é muito atual isto. E então é nesta fase que surgem as necessidades desnecessárias para compensar o sentimento de vazio. A comida, não é? Buscar a comida para nos satisfazermos emocionalmente, posses, não é? Querer ter um carro, ou casa grande, ou tudo isto, a pessoa ficar muito fascinada com isso. Nós, não é? No fundo, todos nós temos alguma coisa, ou várias, que nos fascina mais, de alguma maneira. O dinheiro, a fama, o poder, o trabalho excessivo, não é? Aquela coisa da carreira, claro que nós temos que fazer tudo na vida. Agora, a questão é se estamos demasiado fascinados com isso. Os prazeres insaciáveis, fantasias, drogas, crimes, ou seja, todas estas situações que nos fazem também sofrer, não é? De alguma maneira. Toda esta busca também não consegue acalmar a ânsia causada por esta separação. Portanto, toda esta busca de nos querer fazer sentir bem com isto ou com aquilo, também não é isso que nos vai fazer bem. Então, lá está esse ancorar interior para estarmos em harmonia connosco e com os outros, com a natureza. E às vezes com pequenas coisas podemos estar felizes. Às vezes a felicidade, às vezes vamos lembrar de coisas do passado e são coisas pequeninas, ou alguma coisa que nos fez rir. Então são essas coisas que depois têm um impacto positivo. E todas as outras coisas que nós nos fascinamos às vezes são tão passageiras, e depois passados uns anos lembramos e porque é que andei a matutar nisto ou a sofrer com isto e às vezes não tem sentido. Mas pronto, tudo isto também é uma aprendizagem, não é? De alguma maneira. Então, assim, com esta condição de separação, surgem ou desenvolvem-se padrões emocionais e de pensamento que geram mal-estar e doença. Na medicina chinesa, classifica-se e divide-se em 5 padrões principais que associam aos órgãos e às vísceras internas. Pronto, e depois tem aqui eles separam assim entre madeira, fogo, terra, metal e água. Isto parece uma coisa assim meio esotérico, assim, mas isto depois tem uma função muito prática, não é? Especialmente em sinais. Eu vou tentar falar um pouco sobre isto para que fique um pouco claro como é que funciona. No caso da madeira, eles fazem o par madeira, fígado e vesícula, eles associam os órgãos ao órgão que é preenchido, não é? Fígado, coração, ou baço, ou pâncreas, não é? E a víscera às ocas, não é? O estômago, o intestino, não é? Pronto, eles separam assim. Então fazem aqui o par madeira, fígado, vesícula biliar, ok? O fogo, não é? Fogo, coração, intestino delgado. E este fator tá bom, não é? Este fator de fogo é caracterizado também, é verificado também pelo funcionamento dos órgãos em si. A terra, baço, pâncreas e estômago, portanto, terra, alimentos, portanto, está associado a estes dois órgãos órgão-víscera. Metal, pulmão e intestino delgado. E a água, rins e bexiga, não é? Aqui é um bocadinho óbvio que está ligado a este tipo de elemento. No fundo, nós somos uma natureza em miniatura e era assim que eles nos viam, o corpo humano. Pronto, então aqui, começando com a parte da madeira, do fígado e da vesícula, para eles, pronto, eu pus aqui uma imagem do fígado, mas também tem aqui o meridiano do fígado, ou seja, não está só ali, ou seja, às vezes dizemos, tem um desequilíbrio no fígado, mas isto não é que tenha, vão fazer análises, ou vão fazer exames e não tem nada no fígado. Mas o fígado, para os orientais, significa também este trajeto todo, que tem desde a ponta do pé, sobe, passa aqui pelos genitais, não é? Tem aqui uma ligação também ao pulmão e vai aqui a esta zona e passa pelos olhos, não é? Então, a madeira, ou o fígado e a vesícula têm ligação aos tecidos, músculos e tendões. Os órgãos dos sentidos é a visão, portanto, tem muita ligação com os olhos. Portanto, quando estamos com problemas, por exemplo, as pessoas muito irritadiças ficam com os olhos quase todos para fora
das órbitas, não é? Tudo vermelho, não é? Tem muito a ver também com isto. E uma emoção equilibrada do fígado é a criatividade, ou seja, quando o fígado está equilibrado, vamos ter capacidade criativa, vamos criar, vamos ter essa necessidade de expansão. Mas, claro, quando isto não se dá corretamente, vai surgir a emoção desequilibrada, que é a raiva e a frustração. Portanto, uma pessoa irritada e frustrada tem uma criatividade bloqueada. Portanto, há que dar a essa pessoa dançar, é ótimo, cantar, vai permitir a expansão e não vai evitar que haja esse bloqueio, essa frustração, essa raiva reprimida. Então, portanto, todas estas coisas vão ajudar. Portanto, sinais de desequilíbrio. A nível emocional, raiva, frustração, agressividade, impaciência, intolerância, indecisão, incerteza na própria identidade. Às vezes também tem esse fator contrário, que é ser inseguro, pronto. Mas no fundo essa pessoa tem uma capacidade expansiva, mas muitas vezes reprime. Sinais físicos, ou seja, nós na medicina chinesa não nos interessa tanto os nomes das doenças, interessa-nos mais os sinais. Que tipo de sinais é que temos ou seja, podemos estar a tratar a mesma doença e vamos fazer 2 tratamentos diferentes, porque interessam muito os sinais, que tipo de sinais é que aquela pessoa está a ter. Então, sinais físicos de um desequilíbrio da madeira, não é? Neste caso, fígado e vesícula, temos a enxaqueca, a dor e distensão no hipocôndrio, que é esta zona aqui, às vezes temos esta, assim, com uma certa pressão nesta zona, zumbidos, tontura, tensão na cervical, é muito de andarmos a reprimir, ou preocupados e assim, com muita tensão, não é? Das situações para resolver, ou até só de preocupações. Tremores, problemas digestivos associados ao stress, portanto, há problemas digestivos que são essencialmente pelo stress. Nós dizemos que é a madeira que atinge a terra, dizemos nós, que é o fígado que atinge a parte, ou aqueles líquidos biliares, não é? Que de alguma maneira afetam a parte digestiva. Problemas de visão também, problemas de fígado, ou seja, todos estes sinais vão nos dar indicação que este fator da madeira, não é? Que engloba o fígado e a vesícula, está desequilibrado. Claro que depois os nossos padrões vão ser misturados. Vamos ter padrões de fígado e vesícula, mas também podemos ter misturado com padrões de estômago e baço, por exemplo. Passando aqui ao fator fogo, que inclui então o coração e o intestino delgado. Os tecidos, o tecido é a parte dos vasos sanguíneos. Os órgãos dos sentidos, o tato, a língua, está associado também à língua, para além do tato. E a emoção equilibrada é a alegria, é a plenitude, estamos em plenitude connosco, uma felicidade, não é a felicidade das gargalhadas, é a felicidade de interior. A emoção desequilibrada é a euforia ou a angústia, portanto, aquela coisa de andarmos muito para fora, exteriores, assim muito eufóricos, também já é a parte desequilibrada. Ou a angústia, aquela ação no coração que não está bem, parece que não estamos bem. Então isto, que em termos emocionais, vamos ver euforia, irresponsabilidade, excesso de atividade, angústia, sensação de solidão também, ou também apatia, não é? Perda de interesse pela vida. Portanto, aqui há fatores que quando não estamos bem nesse aspecto. E depois isto de sinais físicos, como é que isto se vai repercutir a nível físico? Palpitações, memória fraca, insónia, face vermelha, desconforto ou aperto no peito, problemas cardíacos, etc. Isto depois é muito extenso, está bem? Eu só vos estou a dar isto muito assim, superficial. Mas pronto, para ver como é que uma emoção tem impacto também no nosso físico. Passando à frente do elemento, ou do movimento mais terra, baço, pâncreas, estômago. Aqui baço, pâncreas, eles vêm como um todo, não está assim propriamente separado. Digamos que eles percepcionam como um todo. O tecido é o conjuntivo, os órgãos dos sentidos, o paladar, lábios neste caso, o outro era a língua. Emoção equilibrada, reflexão e discernimento. Emoção, ou seja, reflexão e discernimento, temos capacidade de refletir, de separar as coisas, de termos um bom discernimento.
A emoção desequilibrada é a preocupação e ruminação de ideias, não é? E quem é que não as tem hoje? Porque estamos sempre com a mente, sempre, parece uma máquina, sempre a trabalhar. E tudo isto afeta, e afeta muito a parte digestiva. Estamos a comer cheios de preocupações. É normal que essa digestão não se vá dar da melhor forma. E depois, algumas pessoas teremos mais tendência para este tipo de problemas por uma questão, lá está, essas questões ou hereditárias ou de base que nós temos. Então, sinais de desequilíbrio neste elemento, não é? Preocupação, ruminação de ideias, muito pensamento e pouca ação, aquelas depressões que as pessoas estão completamente prostradas, assim, com os olhos assim perdidos, é isto já num estado muito avançado também. Sensação de cansaço, apego, possessão, também tem esta parte quando estamos muito apegados, também gera também algumas situações. Sinais físicos, letargia, problemas no apetite, barriga inchada. Bem, também temos barriga inchada também por alguns alimentos que comemos, mas pronto. Pessoas com mais tendência à ruminação de ideias vão ter mais aquela sensação da barriga estar muito inchada. Fezes soltas ou com alimentos não digeridos, edema, ou seja, inchaço, tónus muscular e cutâneo debilitado, sensação de peso na cabeça ou até no corpo, náuseas, dor epigástrica, ou seja, aqui digamos, como gostamos de dizer, na boca do estômago, com sensação de frio, gastrite, etc. Está bem? Portanto, toda esta ruminação de ideias, toda esta questão que nós, no Ocidente, estamos sempre a pensar, parece que temos que ter sempre esta máquina a funcionar, muitas vezes precisa de pausa. E no caso da meditação é bom para acalmar e vê-se benefícios físicos para quem pratica. Então, uma forma de prevenção é essa mesma, tentar acalmar um pouco esta máquina que está sempre a funcionar e que de alguma maneira em excesso, claro que temos que ter o nosso discernimento, mas também não é preciso estar isto sempre a funcionar. Pronto, mas isto educa-se e pronto, nem sempre de alguma maneira, como já somos adultos, às vezes a educação vai ser desta máquina, às vezes é mais longa. Do metal, do pulmão e intestino grosso, temos a pele, o tecido, os órgãos dos sentidos, o olfato, o nariz. A emoção equilibrada é a sensibilidade, a forma como captamos as coisas do exterior e nos sensibilizamos com ela. Mas em estado desequilibrado é a tristeza. E aqui, então, os sinais de desequilíbrio. Temos a tristeza, medo da perda, dificuldade em nos despegarmos das coisas, ou dos acontecimentos que foram do passado também. A negatividade, dificuldade em expor os sentimentos. Tudo isto são pessoas também mais tristes, mais fechadas, mais tímidas, eventualmente. Também muito sensíveis, às vezes os artistas, assim mais, os bons poetas são muito calados e têm aquela, tudo o que é no exterior apreendem, têm essa sensibilidade, mas depois em excesso também pode levar a um estado mais desequilibrado, que é a tristeza. Sinais físicos, face pálida, uma voz fraca, a dor de garganta ou a tosse, obstrução nasal, garganta dolorosa, secura na mucosa nasal, dispneia, portanto, dificuldade na parte respiratória, dor no peito, bronquite, asma, etc. Portanto, pessoas com este padrão mais respiratório terão uma certa tendência para estes fatores. Água, rins, bexiga, tecidos, ossos, dentes e medula. Órgãos dos sentidos, audição e orelhas. Emoção equilibrada, a vontade de fazermos as coisas, mas de concretizar. A emoção desequilibrada é o medo. Pronto, e a nossa colega falava exatamente do medo, não é? Que não nos permite fazer, e o rim está exatamente ligado a esta questão do fazer, ou quando está desequilibrado, o medo, e não fazemos, estamos sempre a retrair e não fazemos. Sinais, então, mais emocionais, medo, que pode levar a stress, não é? Portanto, o stress hoje em dia, as dores lombares, não é? Tem muito a ver com esta parte do stress, do medo, porque no fundo o stress é um medo de não conseguir as coisas. Desencorajamento fácil, sem ambição ou ambição excessiva, pode ser as duas coisas. Necessidade de poder por insegurança, não é? Muitas vezes vê-se que há necessidade de poder, mas que no fundo tem uma insegurança. Alguns sinais físicos, o sistema imunitário deficitário, portanto, a força de vontade de viver, nota-se nas doenças que é um fator decisivo para
para a melhoria, não é? Então, essa vontade de viver, temos coisas que nos façam querer viver, fazemos coisas que nos queiram fazer viver, é muito importante também para a nossa saúde. Outros sinais físicos, lombalgia, fraqueza nos joelhos, a queda de cabelo, a diminuição da libido e as extremidades frias, está bem? São um dos sinais que esta questão da água, dos rins e da bexiga está comprometido. Pronto, vou aqui a ver se acelera um bocadinho, não é? Pronto, a parte emocional é esta, está bem? Eram os 5 fatores. Hábitos, fatores alimentares, quantitativos por excesso ou por insuficiência, está bem? Qualitativos, falta ou insuficiência de um dos elementos energéticos constituintes dos alimentos. Aqui o que eu ponho mais em noção é evitar alimentos demasiado processados. Para os orientais, esse alimento tem pouco de jing. O jing é o quê? Digamos que é, eu vou dizer assim uma tradução, digamos que é a alma do alimento. E não ingerindo isso, também não nos faz bem. E não é que a nível físico não tenhamos energia. Mas a nível emocional, as pessoas que mudam para a alimentação mais natural, as emoções também são mais equilibradas. Então, ponho em destaque um bocadinho esta questão de comer alimentos mais naturais, não estar a comer alimentos que tenham uma durabilidade enorme, como aquele pão de forma, que aquilo está ali 1 ano e nem ganha bolor, nem... Pronto, ou seja, não aconselho de alguma forma a comer em excesso, está bem? Este tipo de alimentos. E depois os hábitos. Os orientais falavam das 7 fadigas. Olhar muito, ficar muito tempo sentado, ou ficar muito tempo estendido, ou seja, quer dizer deitado, ficar muito tempo em pé, esgotamento sexual também e comer demasiado. Ou seja, eles falavam isto assim, de forma resumida. Todos os hábitos negativos resumem-se a isto, está bem? E hoje em dia olhar muito, então, estamos sempre para o telemóvel, para o computador e também afeta-nos a vista, etc. Reflexão final. A dor, que é um sinal e não um mal em si. Às vezes procuram-nos por causa das dores e a dor é um sinal, como dizia aqui a nossa colega também, é um sinal, não é... É um sinal de um corpo saudável. Portanto, a dor é um sinal de pararmos, de não fazer aquele movimento em excesso. Mas também há a dor emocional, não é? Se temos uma dor emocional, se estamos a camuflá-la, não estamos a resolvê-la de alguma maneira. Então, entender a causa da dor é fundamental para prevenir males maiores. Se a dor é física, é importante perceber a causa, posturas ou movimentos, e se a dor é emocional, não esconda, ou seja, procurar o porquê, porque é que não estamos bem, não é? E lembre-se que é só um sinal, não é o problema em si. Então, perceber o porquê e aproveitar também para se conhecer, não é? Está muito em moda os antidepressivos e, no fundo, aquilo é uma camuflar. E há que perceber porquê, para sair de um estado que, a certa altura, vamos ter, que, no fundo, é para nos conhecermos melhor e para nos tornarmos mais fortes. É algo para nós sairmos do casulo, de alguma maneira. Então, as depressões, às vezes, são precisas para percebermos que alguma coisa não está bem. E então, assim, como reflexão, nós aprendemos com a dor o que a felicidade não ensina, não é? Às vezes a dor ensina bastante. E obrigada.